palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para os adultos: qual é a relação daquilo que nós sabemos e a forma que nós agimos? Você acha que o seu conhecimento altera a maneira que você vive, que você age, que você fala, que você pensa? Eu creio que sim, né? Quando a gente entende algo, a gente conhece algo, alguma coisa na vida vai mudar. Crianças, pensa comigo, agora para as crianças. Imagina um gatinho, bonitinho, fofinho, você chega, você cuida. Imagina um gato está na rua e alguém muito mal joga uma água quente nele. Coitado do gato, não pode fazer isso. Mas tem um ditado que é assim, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, aquele gato, ele entendeu que, jogaram uma água em mim. Doeu. Então, se tiver uma água fria, ele vai achar que é quente, ele vai passar longe. Porque ele entendeu algo. Agora, por outro lado, se você for lá na calçada da sua casa, botar um potinho com água, vai aparecer um gato, vai tomar essa aguinha, aí ele vai entender, naquela casa tem água fresca. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai lá, por quê? Ele entendeu. Por ele ter entendido, ele está fazendo alguma coisa. Essa é a mensagem que Romanos 12, do 1 ao 2, está tratando aqui conosco. Ele está falando que o nosso entendimento sobre a realidade influencia diretamente a nossa vida, as nossas ações. Nosso conhecimento, as nossas experiências, elas moldam a nossa percepção das coisas que acontecem. Por isso que muitas vezes nós entendemos algumas coisas de forma errada, porque já tem um preconceito. Às vezes a gente é ligeiro em julgar aquilo e não analisar de fato aquela situação, porque a gente já faz um raciocínio rápido com aquilo que a gente já sabe. Opa, isso aqui eu já vi esse filme, então eu já sei para onde vai. Então Paulo está falando isso aqui. E nesses versículos, Paulo vai nos apresentar a ideia de que o nosso comportamento vem de onde? O nosso comportamento vem da nossa mente, vem do nosso entendimento, vem do nosso coração. As boas novas do Evangelho devem influenciar a vida do cristão, devem influenciar o comportamento, as ações, as palavras. As boas novas do Evangelho vão transformar a nossa vida. Então, aquele que roubava não vai mais roubar, vai trabalhar. Aquele que adulterava não vai mais adulterar, vai firmar um compromisso, um casamento. Então isso muda a vida, e Paulo está falando exatamente sobre isso aqui. Paulo mostra que essa transformação ela ocorre por meio de uma renovação em nossa mente. Os gregos, os judeus, eles falam muito do coração, né? Guarda o coração. Se fosse para os romanos seria assim, guarda a mente. Coração, mente aqui, os romanos, Paulo está escrevendo para os romanos e ele fala exatamente isso, pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso coração. Então nesse texto hoje a gente vai ver que à luz das misericórdias de Deus, à luz do Evangelho, quando a gente entende as coisas maravilhosas, o amor que Deus tem com o seu povo, algo vai mudar na nossa vida. Nós vamos ser renovados, nós vamos ser transformados, nós vamos ser santificados. Tudo isso pelo entendimento do Evangelho. É isso que nós veremos hoje. Nós veremos em 3 lições. E a primeira lição é que a misericórdia de Deus nos leva a novos comportamentos. Olha o texto aí, primeiro versículo, veja o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício agradável, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo escreve para os romanos, para os irmãos de Roma, e ele chama eles de irmãos, porque não existe distinção entre judeu e gentio. Quando se está em Cristo, não tem distinção. Veja que maravilha, não há diferença. Todos aqueles que estão em Cristo, eles fazem parte de um só corpo, por meio de um só batismo, uma fé em Deus. Paulo começa falando isso. E aí começa a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos.
O capítulo 12 é uma espécie de dobradiça. Os 11 primeiros capítulos, Paulo vem falando sobre teologia. Ele vem explicando coisas profundas a respeito do amor de Deus. Ele fala lá no capítulo 1 sobre como as pessoas querem abafar o Evangelho. E ele vem explicando, ele fala até de predestinação, coisas difíceis, mas valiosas e que precisamos entender. E aí no capítulo 12 ele vai começar a explicar como é a vida daquele povo que foi transformado por essas verdades. Daquelas pessoas que entenderam isso, entenderam o Evangelho. Então, a partir de agora, ele vai unir algo que alguns às vezes acham que não pode. E Paulo vai dizer, deve. Teologia com vida prática. Irmão, se a teologia que nós aprendemos não resultar em uma vida transformada, não é teologia de verdade. Ou você não entendeu de fato a teologia. Mas se a nossa prática não se fundamentar na teologia, onde é que ela vai se fundamentar? Em qualquer outra coisa da vida, menos na palavra do Senhor. Alguns dizem que, não, a letra mata, não devemos estudar, não devemos ler a Bíblia. Paulo aqui está mostrando, devemos. Crescimento na espiritualidade, uma renovação de espírito vem da palavra do Senhor. E aí Paulo vai trazer esse rogo-vos pois. Esse pois explica essa dobradiça aqui, né? Veja, o versículo já começa, rogo-vos pois, a dobradiça do livro. À luz do Evangelho, Paulo está dizendo, diante de tudo isso que eu falei nesses 11 primeiros capítulos, o que é que vocês vão fazer? Pois, diante de tudo isso, vocês vão fazer tal coisa. E aí ele explica, a vida santa é o resultado da salvação. Jesus, ele não veio nessa terra, não viveu e morreu e ressuscitou apenas para que você fosse liberto do inferno. Foi também. Sem a vinda de Cristo, todos continuariam em condenação. Mas ele veio para isso e veio para algo mais. E Paulo está dizendo aqui, ele veio para que você viva e viva bem. Viva em novidade de vida. Tem uma vida diferente. Isso é o oposto do que o sistema desse mundo ensina. Nós vivemos em um mundo que fala muito sobre meritocracia. As coisas são conquistadas por nós, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho. E Paulo vai caminhar ao contrário. Ele vai dizer que o Evangelho afirma que Jesus Cristo já realizou tudo por nós. O que é que temos para fazer para sermos salvos? Nada. Muitas religiões por aí vão dizer, faça isso, faça aquilo, diga aquilo. O Evangelho diz, Jesus fez tudo. Creia nisso. E é nisso que nós devemos crer. Que Jesus Cristo fez tudo. E crendo em Jesus Cristo, nós seremos aceitos por Deus. Seremos aprovados por Deus. Seremos redimidos. Isso não depende das suas ações passadas. Isso não depende do seu mérito. Não depende do que você vai fazer no futuro. A salvação depende do que Deus já fez por meio do seu Filho Jesus Cristo. E por isso, nós devemos viver uma nova vida. E você foi salvo por Cristo, a tua vida vai ser diferente. Tudo isso tem que ser baseado na misericórdia de Deus, toda a nossa vida. E aí Paulo diz, veja de novo na Bíblia, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Essa renovação tem que ser baseada na misericórdia de Deus. É por causa da gratidão à vida que temos, que recebemos, que nós vamos viver de uma maneira radicalmente diferente desse mundo. Na contramão mesmo. Enquanto uns estão indo para lá, você está indo para cá. Uma vida diferente, pela misericórdia de Deus. E é por causa da vida e da obra de Jesus que nós temos isso. É uma fé que não resulta em obras. É uma fé falsa. Não inverta. Não é assim, eu faço as minhas obras, eu vou ser salvo. Não. A fé é um dom de Deus. Ele nos dá. E a fé são as raízes da árvore. E uma árvore boa produz bons frutos. Por isso que eu digo aqui. E por isso que a Bíblia fala. A fé sem obras é morta. O Evangelho é tão radical que não é possível você aprender essa realidade e não mudar a sua visão desse mundo. Não é possível que você venha aqui todo domingo, escuta a pregação da palavra e saia daqui vendo as coisas do mesmo jeito. Não é possível que você leia a Bíblia diariamente
e você veja os jornais, você veja filmes, você veja coisas ao redor, você veja sua própria vida da mesma forma que viveu, a nossa visão, nosso entendimento muda. Não tem como alguém se tornar um discípulo de Jesus Cristo sem que isso redefina a sua identidade pessoal. Você é nova criatura. Deus está ali refazendo a imagem de Jesus Cristo. E isso é para todos os crentes. Ele está fazendo em todos os crentes isso. Alguns a gente vê que está mais, outros está menos, cada um tem seu ritmo. Mas todos nós devemos almejar essa obra. E Deus está fazendo essa obra no seu povo. E sabe de uma coisa? A Bíblia nos explica que isso funciona em grupo. Sabia? Santificação, esse agir, esse modelar de Deus, Ele faz em grupo. É Deus sozinho, mas no meio do grupo. Não é algo que acontece isolado. As pessoas pensam que piedade é você viver longe das coisas deste mundo. Veja, eu gosto muito de uma ilustração, acho que foi o pastor Heber Campos Júnior que trouxe, não sei se foi ele que inventou, mas ele diz, é como assim, canoa na lagoa e não lagoa na canoa. Deu para pegar? A canoa está na lagoa, mas é um desastre quando a água da lagoa está dentro da canoa. Assim somos nós. Às vezes as pessoas pensam que piedade é vou morar no mato, vou morar longe de todo mundo, eu vou ficar isolado. Às vezes, piedade vai ser, eu vou me retirar, eu vou para longe, e ali eu vou crescer em piedade. Não. Piedade se dá nos seus momentos, dentro do quarto, orando sozinho, lendo a Bíblia sozinho, sim. Mas o crescimento, a santificação, a maneira que Deus vai te transformando, se dá também no meio do seu povo, dentro do seu povo, dentro da igreja. É muito comum a gente encontrar pessoas que são denominadas como os desigrejados, que entendem assim, eu posso viver longe do povo de Deus, e às vezes posso viver melhor ainda. Eu sei que existem dificuldades existem em todo lugar, mas a Bíblia nos ensina, a igreja é o povo de Deus, e no meio do povo de Deus, Ele opera grandes maravilhas, Ele opera renovação. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, que são desigrejadas, têm os seus motivos, têm suas razões, não estou dizendo que não tem, deve ter, mas não permita, às vezes, que o erro do outro lhe afaste de um momento tão singular que é estar com o povo de Deus. E enxerga o povo de Deus como ele é, o povo que está sendo renovado, o povo que está sendo santificado, o povo que está sendo aperfeiçoado. Ninguém aqui é perfeito, estamos na mesma caminhada, no mesmo ritmo, e é entre o povo de Deus que você vai ser trabalhado por Deus. Como é que vai chegar a seiva no ramo que não está junto da planta? Como é que você pode desejar estar longe do corpo de Cristo, se você é parte do corpo? Imagina a mãozinha querendo estar longe do corpo, não vai ficar vivo por muito tempo, só na televisão que funciona. Entenda uma vez por todas, não há verdadeira apresentação de corpos como sacrifícios vivos fora do contexto do corpo de Cristo. Não há transformação de mente para transformar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fora do corpo de Cristo. Então não se afaste do povo do Senhor. Lembre-se, a primeira lição que nós temos aqui é essa: a misericórdia de Deus nos leva a comportamentos novos. E aí você pergunta, tá bom, mas o que é que o Paulo deseja? Que novos comportamentos são esses? Essa é a segunda lição, que bom que você perguntou. A misericórdia de Cristo nos leva a apresentar os nossos corpos em santidade e adoração, Senhor. Veja novamente o primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício agradável, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, a Bíblia explica que o sistema sacrificial não existe mais. Você não precisa vir aqui trazendo uma ovelhinha, um boi. Eu não vou sacrificar nenhum bicho, eu não sou nenhum tipo de açougueiro mais. A Bíblia fala que as coisas mudaram. Cristo, Cordeiro Santo de Deus, já foi morto
pagando diante de Deus todo o nosso pecado. Mas isso não significa que não exista mais nenhum tipo de sacrifício exigido por Deus. Deus ainda continua exigindo, mas é um sacrifício diferente. O pastor R.C. Sproul coloca da seguinte forma: existe um sistema sacrificial no Novo Testamento, mas não é um sacrifício que nós fazemos a fim de conseguir a expiação de pecados, mas é um sacrifício que fazemos porque a expiação do pecado já aconteceu. O pecado já foi pago, o sacrifício já foi feito, e haverá uma resposta da sua parte para isso. Se no Antigo Testamento nós tínhamos que trazer ofertas santas, sem defeitos, agora o sacrifício final já foi feito, nós somos chamados a fazer o quê? A nos apresentarmos a Ele em adoração. Isso aqui não é salvação pelas obras, isso é resultado, é consequência da salvação pela fé. No Antigo Testamento, o sacrifício morria no processo do culto. O culto estava acontecendo, um bichinho inocente entrava vivo e ficava morto. Mas agora não, nós não morremos no processo, nós somos vivificados nesse processo. Deus espera de nós esse comportamento renovado à luz da salvação, e quanto mais você adequar o comportamento ao crivo da palavra de Deus, mais vivo você vai estar. Algumas pessoas pensam, não, regras nos impedem, regras cortam asas. Dependendo da asa, é bom que seja cortada, mas regras não nos limitam. A palavra de Deus não mata, a não ser o velho homem, e vivifica o novo. Se você quer viver, ter uma vida viva, diferente e agradável ao Senhor, você precisa estar colocando sempre a sua vida ao lado da palavra do Senhor e comparando, e buscando essa renovação. Queridos, Deus te chama para uma vida santa. Nós lemos aqui na liturgia: sede santos, porque eu sou santo. Deus olha para você, você é parte do povo de Deus, Ele vai dizer: eu não vou deixar você do jeito que está. Entrou do jeito que estava, mas vai sair diferente. Todo cristão é chamado para isso. Santidade é para todo mundo: pastor, presbítero, diácono, membros, pode não ter cargo, todo cristão é chamado para isso, para ter uma vida santa. E a escolha de palavras que Paulo faz aqui é muito importante. Ele está falando: apresente o corpo. É uma expressão que significa assim: apresente tudo que você tem, todo o seu ser. Cantamos isso: minha vida dou a Ti, Senhor. Completo, não é tipo assim, não, só o braço, só a perna, todo o corpo, integralmente a sua vida. Algumas pessoas querem um compromisso parcial, mas isso é algo que não é racional, é completamente irracional. Algumas pessoas dizem assim: não, eu vou dar apenas uma parte da minha vida a Deus e as outras eu vou ficar comigo. Parece até que é o dízimo, né? Não, 10% eu vou devolver ao Senhor. Não, nesse caso aqui é 100% a sua vida para Deus. A sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, as suas alegrias, tudo que você tem. Não só literalmente o corpo, mas tudo que está contigo. Apresente ao Senhor e trate perante o Senhor. E isso está, como Paulo coloca, diretamente ligado a uma questão de adoração. Você adora ao Senhor, então você vai fazer isso. Esse é o culto racional. Entenda que o pecado envolve mais do que quebrar a lei de Deus. O pecado envolve a incredulidade. Crianças, vocês sabem por que algumas pessoas se recusam a adorar a Deus? Porque elas estão envoltas do pecado. Quando você não quer adorar o Senhor, é o pecado ali lhe segurando. O pecado faz isso na vida de crianças, de adultos. Deus mostra claramente que quem Ele é, e nós, por natureza, nós queremos nos recusar a adorá-lo. Somente quando Ele converte a nossa vida é que nós vivemos de forma diferente. Lá no começo do livro de Romanos, Paulo falou bastante sobre como o pecador tem evidência de quem Deus é, de que Deus existe, e que ao mesmo tempo ele insiste em abafar o evangelho que é anunciado. Salmo 19 explica que a glória de Deus é vista na criação,
À medida que você estuda este mundo, você vai vendo quão magnífico Deus é e poderoso, porque Ele é onipotente, Ele criou todas as coisas. O Salmo 139 vai dizer: maravilhosamente tu me criaste, assombrosamente. E ainda assim algumas pessoas veem tudo isso e se recusam. Por quê? Por causa do pecado na vida. O pecado causa morte. Quem está morto não enxerga, a boca não pronuncia palavras de glória ao Senhor, são espiritualmente mortos. Mas a boa notícia é que agora tudo mudou. Deus muda a gente através do Evangelho. Você, antes de ser convertido, você se recusava a adorar o Senhor. Talvez você tenha até sido criado na igreja desde cedo, mas houve um momento que você de fato foi transformado. Nem todo mundo consegue dizer uma data, uma hora disso, mas Deus foi transformando a sua vida. Todo cristão passou por isso. Deus vem, traz boas novas, e a boa notícia é que tudo mudou na nossa vida. O Evangelho transforma o nosso coração e a maneira que a gente vive, de tal forma que a gente começa a agradecer em tudo. A gente entende a redenção e a gente diz: rapaz, eu quero é adorar a Deus. Eu quero é viver para Ele. Minha vida dou a Ti, Senhor. Essa é a resposta que as pessoas dão, as pessoas que foram salvas para Cristo. Todo o corpo para adoração ao Senhor. Esse é o culto racional. Por isso que ele fala aqui, esse é o nosso culto racional. A palavra pode significar algo como assim: é a coisa mais razoável que você deve fazer. É a coisa que mais faz sentido. Se você foi salvo por Cristo, apresente esse culto racional. Apresente seu corpo em adoração. Vá diante de Deus. Viva uma vida santa. E esse apresentar-se a Deus envolve não apenas o nosso culto racional, mas a vida toda como culto a Deus. Algumas pessoas dizem: não, para que ir no domingo? Eu adorei a Deus de segunda a sexta, eu posso adorar a Deus jogando bola, eu posso adorar a Deus fazendo aquilo, isso, tal e tal. Então não necessariamente eu preciso. Olha, tem muitas formas de adorar o Senhor, e domingo é um dia que Deus chama assim, ó: santifiquem este dia. Todos os dias devem ser santificados, mas este domingo é um dia santo, em que a gente vem e adora a Deus. Nós adoramos a Deus aqui, e quando saímos, vive de qualquer jeito? Se você entender o verdadeiro Evangelho, você vai viver de uma forma diferente lá fora também, e você vai almejar por estar aqui adorando ao Senhor. Quando nós estávamos na rebelião, nós usávamos os nossos corpos para muitas coisas, para perversões, imoralidades, avareza, inveja, homicídio e outras malignidades deste mundo. Mas agora, Paulo diz: rogo-vos, pois, agora, pois, nós temos um viver diferente. Jesus Cristo realizou algo extraordinário, que nos trouxe vida e uma vida nova. Vive em novidade de vida. Agora nós temos a oportunidade de viver certo e viver em harmonia com a vontade do Senhor. Como é que isso é possível? Boa pergunta. E isso nos leva à terceira lição. A misericórdia de Cristo renova nossas mentes e nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que vai realmente nos renovar é a misericórdia de Deus, e a gente vai ter uma vida santa. Olha agora o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como eu falei lá no começo de Romanos, capítulo 1, Paulo vem falando como as pessoas rejeitam, como as pessoas querem abafar o Evangelho. A nossa própria maneira de enxergar o mundo é distorcida. O pecado distorce a nossa mente, o Evangelho renova a nossa mente. E Paulo mostrou que parte do problema é a nossa rebelião, e parte do problema é que Deus nos entregou. Qual é o grande castigo que Deus pode dar àqueles que estão atolados no pecado? Pois se atole mais. É isso que você quer? Então vá, se suje, viva no pecado. É isso que você quer? Esse é o grande castigo. Alguns por aí dizem: vida boa é essa, não há impedimentos. Cuidado com a maneira que você interpreta as coisas desse mundo e as oportunidades. Tem um teólogo por aí que está dizendo: não, se Deus te deixou ver, tocar,
é para você. Não é não. Pode ser uma condenação para a sua vida. Paulo explica isso em Romanos capítulo 1. O pecado distorce a nossa vida, as nossas vontades, e aí vai gerando perversão, e mais perversão, e mais perversão, e mais perversão. Olha, mas para Deus tem esperança. Mesmo aquele mais pervertido, mais afundado no pecado, Deus pode tirar e limpar, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para isso. Mas aqueles que estão no pecado, eles querem viver para o mundo, no mundo e do jeito deles. Mas agora você, que tem uma nova vida, você que foi alcançado por Cristo, você vai ter um novo comportamento. Isso vai acontecer da seguinte forma: quando você transformar a sua maneira de enxergar o mundo. É o que a gente chama aqui, tem um termo que é a tal da cosmovisão. Isso não é um cunho teológico em si, mas é um cunho, foi cunhado na Alemanha. E cosmovisão, cosmo de mundo, visão de visão, é a maneira que você enxerga o mundo, as coisas que estão ao seu redor. Quantas cosmovisões há no mundo? Me diga quantas pessoas tem no mundo que eu vou te dizer quantas há. Existem várias, mas no final das contas só existem duas. Se parar para pensar. Ou a cosmovisão daqueles que não creem em Deus, ou a cosmovisão daqueles que creem no Senhor. Cosmovisão é a forma que a gente enxerga os fatos que acontecem ao nosso redor, os problemas, as soluções, as brigas, as tristezas, as alegrias. Tem pessoas que enxergam as coisas e conseguem identificar: isso aqui está errado, isso aqui precisa de conserto, tem que remendar, e está certo, e às vezes não é nem crente. Mas o problema é o remédio que elas apresentam. Às vezes o remédio é pior do que o veneno. E muitas coisas influenciam a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão. A nossa cultura nos influencia. Os norte-americanos, eles pensam diferente da gente. O humor é diferente, as vestes são diferentes, a cultura é diferente. A nossa casa em que a gente cresce influencia a gente, a nossa história nos molda, os traumas também, a nossa trajetória de vida, a nossa visão sobre casamento, sobre felicidade, todas essas coisas vão mudando. Você pode ser cristão, você pode ter uma cosmovisão até diferente do seu outro irmão, porque viemos de realidades diferentes. Mas é como eu falei no início, só existem duas no final das contas. Aqueles que creem em Deus enxergam o mundo de uma forma. E essa mistura é causada por tudo que você viveu, tudo que você leu, tudo que você consumiu, tudo que você escutou. Todos nós somos ímpares. Cada um tem a sua cosmovisão diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: no fundo do fundo, só tem uma maneira de ver o mundo, uma maneira certa. Só existe uma verdade, verdade absoluta. Não tem duas verdades. E essas formas de ver passam pelo coração. Uma das maneiras de ver esse mundo é a maneira em que se recusa em se dobrar perante o Senhor. A outra maneira é a maneira de Cristo, a maneira do novo coração. Ou você pensa, enxerga o mundo de acordo com a mente desse século, ou enxerga com a mente de Cristo. A mente desse século é a que nós seguimos por natureza. Mas a mente de Cristo é a mente renovada que o Senhor nos dá. Como é que eu faço isso? Enxergue a sua mente pela doutrina de Cristo. Nós estamos envoltos pela cultura. E a gente absorve as coisas desse século, a gente nem percebe, por meio de produtos populares dessa cultura. Quais são esses produtos? Filmes, novelas, histórias, jogos. Essas coisas nos influenciam. Algumas nem tanto, né? Mas tudo isso influencia. Não subestime os filmes. É uma das maravilhas do mundo, das obras-primas do mundo. Filmes contam histórias, dão lições. O que é que você tem enxertado na sua mente? Veja, não há proibição bíblica de assistir filme, de ir para o cinema, de ver seriado. A Bíblia não proíbe. Inclusive tem muita coisa boa que a gente pode ver nessas. Se você tiver um bom crivo, uma boa cosmovisão, você consegue ver alguns pontos bons em filmes que não foram produzidos por cristãos. Há muito de bom que vem nessas coisas. Mas isso é resultado da graça comum do Senhor. Mas você, discípulo de Jesus, você não pode ser um tolo
um inocente, e ignorar as maneiras que esse século tem procurado moldar a sua mente, o seu coração. Por isso você tem que se encharcar de Cristo. Encharque a sua mente da palavra do Senhor. Deus nos chama ao não conformismo. Os jovens gostam, né? Não me conformo. Está aqui o chamado de Deus para a sua vida. Não se conforme com este século. Não se conforme com essa cultura. Família, país, época. Todas essas coisas nos impõem maneiras de pensar. E é praticamente impossível escapar dessas influências. Ninguém está pedindo para você se retirar desse mundo. Mas enquanto você vive nesse mundo, renove a sua mente com a doutrina de Cristo. Paulo enfatiza essa necessidade de uma mudança radical em nosso ser. Ele usa um verbo aqui, transformar, metamorfose. Você sabe, né? A metamorfose. Essa transformação ela se inicia com a conversão ao Evangelho, mas ao longo da vida nós lutaremos para moldar nossa mente à de Cristo, não nos conformando com o pensamento deste século. A renovação da mente leva a um novo comportamento. Você deseja santidade? Você deseja ser mais parecido com Cristo? Ou você quer ser parecido com o astro pop? Ou com a grama do vizinho que é mais verde? Qual tem sido o teu desejo? Quem realmente te inspira? Quem é o seu modelo? No seu casamento, nos seus relacionamentos de amizade, na igreja? É Jesus Cristo? Ou é qualquer outro ser humano? Nós devemos desejar a santidade. Paulo está dizendo aí que só vai ser santo se você encharcar sua mente com a doutrina de Cristo. Quando o crente para de vir para a igreja, ele para esse processo. Ele entra em inanição. Ele começa a se enfraquecer. Calvino disse que, da mesma forma que Deus é o pai dos cristãos, a igreja é a mãe do cristão. Porque Deus usa a igreja como se fosse uma mãe, cuidando do bebê. E ali o bebê é amamentado, o bebê é cuidado, o bebê recebe aquilo que é nutrido. Olha, você não vai encontrar no restaurante um garçom servindo o pão e a ceia e dizendo que é o sacrifício de Cristo. Se encontrar, saia imediatamente. Você não vai ver nos outros lugares um torneio de futebol, alguém batizando outros. Se tiver, não dá certo. Essas coisas você encontra no meio do povo. Não necessariamente nessas quatro paredes, mas no ajuntamento solene dos santos. Então, não menospreze. Quando o crente para de vir para a igreja, ele para esse processo. Não é que ele deixa de ser crente. Não é que ele perde a salvação. Não é isso, a salvação não se perde. Mas você deixa de viver o melhor da sua vida. Você deixa de crescer. E você começa a regredir. Essas coisas são possíveis. Domingo à noite vai ter, né? O progresso espiritual é o tema do culto da noite. E existe o regresso. Você quer regressar? Ou você quer progredir na vida santificada? Então não pare de ouvir a palavra de Deus. A palavra que é pregada na igreja. Não pare de ler a palavra do Senhor na sua casa. Não pare de participar dos sacramentos da comunhão dos santos. Venha, cresça, progrida. E à medida que a nossa mente é transformada, você percebe que o que você chamava de amor, não era amor. Aí você vai vendo as coisas do jeito que elas são. Rapaz, eu achava que isso era bom, descobri que não é. Eu achava que isso era amor, não é amor. Eu achava que isso era verdade, não é verdade, estavam me enganando. A Bíblia vai dizendo o que é amor, o que é alegria, o que é felicidade, o que é ser marido, o que é ser esposa. Ela vai renovando, vai nos santificando. Nós vamos sendo remoldados pelo Evangelho de Jesus. E lembre-se, essa é uma transformação constante. Olha que bênção, as crianças que estão aqui. Desde cedo elas estão ouvindo a palavra. É no culto, é na EBD, é nos momentos de ensino próprios para crianças. E isso não vai parar. Eu nasci na igreja, já tenho 30 anos do Evangelho. Meu querido, não tem formatura aqui não. Vai ser o tempo todo. Um trabalho. Não alcancei 96% da minha vida está santificada. O resto eu faço lá no céu. Não. Aqui não tem esse negócio de parar não. Tem que progredir, tem que continuar. Mas quem é que realiza essa transformação, pastor? Sou eu ou é Deus? Você está mandando eu me esforçar? Não, veja, a Bíblia não chama a gente para ficar de pernas para o ar esperando a coisa
As pessoas têm um pouco dessa dificuldade. Ou é um extremo assim, não, Deus faz tudo, eu vou ficar aqui. E eu vou pecar para que a graça abunde. Não. Outros vão dizer, não, eu tenho que fazer tudo, porque Deus não. Não vamos para extremos. Nós precisamos entender. O grego, aqui nesse texto, ele permite ambas as interpretações. Algumas traduções você vai encontrar, dizendo assim, transformai-vos. Outras vão dizer, sede transformados. Biblicamente, ambas estão corretas, são verdadeiras. Deus conduz a transformação com o seu poder, mas Deus convoca o seu povo para se esforçar também. Esmurre o seu eu, mate o seu velho eu, ande no Espírito. São imperativos que Deus nos dá. Faça, mas você só vai fazer pelo poder, pela graça, pela fé que Deus lhe deu. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Você deseja isso? Ou você está esperando as coisas caírem do alto? Olha, de fato, a santificação vem do alto, mas ela te chama a agir. Se você entendeu, a tua vida vai ser diferente. Como é que tem sido a sua vida? Analise, veja o seu progresso. Antigos teólogos tinham um costume interessante, eles tinham um diário de bordo. Para as menininhas é só diário, para os homens é diário de bordo. É você anotar. Tinha gente que anotava as orações, tinha gente que anotava realmente como foi o dia, as lutas da alma. E aí você pega, faz isso no ano de 2020, agora 2021, e você vai vendo, você vai poder analisar. Você vai ver, rapaz, como é que eu orava? Ou então, rapaz, olha só, olha o que eu pensava. Aconteceu isso e eu escrevi aquilo. Aí você vai vendo. Alguns vão constatar, rapaz, eu era tão crente. Se você está assim, corra, se mexa, vá para Deus, porque o desejo do Senhor para a sua vida é santificação. Ou você pode ter alegria. Agora cuidado, para você não ficar arrogante. Você pode ter alegria e dizer, rapaz, eu tenho sido transformado pelo Evangelho de fato, porque minha vida, eu tenho constatado, a minha vida tem mudado. E mais uma vez eu vou voltar. Às vezes você sozinho não consegue constatar isso. Você precisa estar com as outras pessoas. Talvez talvez você não tenha espelho em casa. Quando a pessoa não tem espelho em casa, você pede a opinião de alguém. Tá bom assim? Tá desarrumado? Tá estranho? E quando a gente caminha na igreja com os irmãos da fé, nós vamos ter esse privilégio de cuidar de Deus. Pessoas vão ser usadas como instrumento de Deus para dizer, meu irmão, esse caminho que você está trilhando é muito perigoso, sai daí. Aí você talvez fique chateado, pense que o irmão está sendo rude com você, mas é no meio do povo que a gente tem esse cuidado. A vontade de Deus para a sua vida é a santificação, e Paulo nos ensina exatamente isso. A misericórdia de Cristo renova as nossas mentes, e a gente muda, nossas ações mudam, a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. No início desse sermão eu falei, perguntei para você, o nosso entendimento da vida faz com que a nossa visão seja diferente. Crianças, eu falei do gato, lembra? Gato escaldado tem medo de água fria, porque ele entendeu, ele associou, água é ruim. Mas se você entender o Evangelho, a sua vida vai ser diferente. Se você verdadeiramente entender o Evangelho, vai brotar uma gratidão no teu coração, e a tua vida simplesmente vai mudar. E você vai começar a desejar, que ele vai fazer que nem um salmista, isso é ouro para mim, eu quero mais disso para a minha vida. Que a nossa ação seja diferente então, que o Evangelho mude as nossas vidas. A boa notícia de Deus é, nós somos salvos por Cristo. Nós somos salvos por Cristo para sermos livrados da ira de Deus e termos uma vida diferente, uma vida santa. Você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida? Estude a palavra do Senhor. O resultado é bom. O resultado é que nós seremos mais parecidos com o Senhor. O resultado é que nós teremos uma vida agradável ao Senhor. E, consequentemente, nós nos alegraremos dele. Porque a primeira pergunta do breve catecismo é essa: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e, consequentemente, alegrar-se nele para sempre.